Então, pessoal, dando continuidade aqui, tá, ao tema potenciação e radiação, agora eu irei fazer uns exemplos de propriedades das raízes, tá bom? E apresentar as seguintes propriedades. Aqui no primeiro exemplo, nós temos a raiz cúbica, né, de 2 vezes a raiz cúbica de 7. A propriedade nos diz o seguinte: quando a gente tem a multiplicação das mesmas raízes, tá, a gente conserva a raiz e multiplica os números, tá bom? Que estão dentro da raiz. Então isso aqui fica, tá, a raiz de 3 e que a gente multiplica o 2 pelo 7, tá? Isso fica a raiz cúbica de 14, tá bom? Isso vale para qualquer raiz, tá bom? Se aqui fosse a 4, a quinta, se fosse raiz quadrada, né? Só que a condição tem que ser que as duas têm que ser iguais. Então, se aqui fosse, por exemplo, a raiz quadrada e aqui fosse a cúbica, a gente não poderia fazer isso, tá bom? Porque são raízes diferentes. Aqui no exemplo número 2, nós temos a divisão de raízes, tá bom? E aí, pela propriedade, nós temos que a divisão de raízes é a raiz da divisão. Então, como é que isso fica? A gente tem a raiz de 18 dividido pela raiz de 6. Então, a gente pode escrever isso como tudo isso na raiz, tá bom? E a gente coloca o 18 dividido por 6. E aí fica mais fácil, né? O caminho, a gente sabe que 18 dividido por 6 é 3. Então, fica a raiz de 3, tá bom? Aqui no exemplo número 3, nós temos a raiz quadrada, tá? Quando não aparece nenhum número aqui na raiz, lá de fora, sempre vai ser a raiz quadrada. Então, nós temos a raiz quadrada, tá? Da raiz cúbica de 10. Então, quando a gente tem a raiz da raiz, a gente multiplica as raízes. Então, como é que isso fica? Isso fica a raiz, tá, de 2 vezes 3 é 6. Então, fica a raiz sexta de 10, certo? No exemplo número 4, nós temos aqui uma raiz elevada a um número, né? A raiz da potência. Pela propriedade, a gente tem que, quando a gente tem uma raiz, uma potência, a gente pega essa potência e eleva o carinha que está dentro da raiz, tá bom? Então, como é que isso ficaria? A gente tem a raiz, tá, de 5, esse 5 elevado ao quadrado, tá bom? Isso aqui a gente sabe que 5 elevado ao quadrado é 25 e a raiz de 25 é 5, tá bom? No exemplo de número 4, nós temos um número elevado a uma potência. Essa potência está em fração, tá? Então, pela propriedade, a gente sabe que a fração, quando ela está na potência, a gente pode escrever ela como uma raiz, tá? A própria raiz quadrada, a gente pode escrever como uma fração. Então, aqui, né, tem até aquela brincadeirinha que o que tá embaixo, ele vai se molhar e o que está em cima, ele vai se proteger. Então, isso ficaria a raiz de 4 elevado a 3, tá? Ele vem para dentro e o que está aqui dentro vai para fora. Então, a raiz quinta de 4 elevado a 3, tá bom? Então, aqui são os exemplos envolvendo propriedades das raízes, tá bom? As propriedades as mais básicas e que com ela a gente desenvolve, conseguimos desenvolver, tá bom? Todo esse contexto assim de raízes, de potências, a gente consegue resolver expressões que envolvem raiz, potência, tudo isso, tá bom, pessoal?